E ministros do Supremo Tribunal Federal, Tainá Falcão, avalia que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pode estar preparando o terreno para dar asilo político a Jair Bolsonaro. Luísa Martins, autora da informação, a gente já teve aquela vez que Jair Bolsonaro foi para uma embaixada, permaneceu durante uma noite, pediu pizza, inclusive, e depois saiu. O que pensam os ministros da Suprema Corte de que ele, Jair Bolsonaro, poderia entrar na Embaixada dos Estados Unidos antes da sua condenação pela Suprema Corte? Ou até depois, Uribe, porque tem um espaço de tempo ali entre a condenação e o início da execução da pena que for eventualmente imposta pelo Supremo. Uma boa tarde para você, para a Tainá, todos que estão conosco aqui no Bastidores. Essa é uma avaliação que tem sido feita, Uribe, depois dessa escalada, né, do presidente americano Donald Trump em relação ao Brasil, impondo essa tarifa e enviando uma carta com um tom bastante dramático ali, bastante personalizado, citando nominalmente o apoio do governo americano ao ex-presidente Jair Bolsonaro e acusando o Supremo Tribunal Federal de fazer uma caça às bruxas a Bolsonaro, né? E também agir ali com um viés político. Isso tudo tem sido interpretado, então, como um caminho pavimentado aí para que o governo americano para que os Estados Unidos possa conceder, então, eventualmente, um asilo político ao ex-presidente. Mas a avaliação no Supremo nesse momento, Uribe, Tainá, é de que as medidas que cabem ser tomadas nesse quadro atual já foram tomadas, que é a apreensão do passaporte e a proibição de deixar o país. Medidas cautelares que estão em vigor desde fevereiro de 2024, quando Bolsonaro foi alvo de uma das primeiras fases, se não a primeira, da operação que deu origem a essa ação penal sobre a tentativa de golpe de Estado. Até eles têm observado que Bolsonaro, ao longo desse processo, tem tido até uma postura bastante colaborativa, tem ido prestar depoimento sempre que intimado, como ele é obrigado a fazer, mas também tem participado de etapas dessa instrução processual, até das quais não precisaria participar, como é o caso, como foi o caso, né, da oitiva das testemunhas nessa ação penal do golpe. Então, nesse momento, não há um indício mais concreto de que Bolsonaro pessoalmente articula uma saída do país. É claro que o Estado é de alerta, né, em relação a esses últimos acontecimentos que a gente viu, esses últimos anúncios por parte do presidente Donald Trump e também em relação à atuação do filho do ex-presidente, o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos com o objetivo declarado de denunciar, né, os abusos que ele considera que estão sendo cometidos pelo Supremo e especialmente pelo ministro Alexandre de Moraes contra seu pai. Eduardo já é investigado, inclusive, por essa atuação e tem tido aí um papel central em toda essa articulação dos últimos dias, né? Inclusive naquela fala do secretário de Estado americano, Marco Rubio, que admitiu a grande possibilidade de aplicar sanções amorais devido às suas decisões em relação à liberdade de expressão, principalmente. Mas, como eu falei, o Estado é de alerta porque a postura de Bolsonaro pode ter uma virada de chave a qualquer momento. Essa é a leitura dos ministros, as conversas que têm acontecido ali nos bastidores. E ele próprio já teria dito, ele próprio Bolsonaro, né, já teria dito a pessoas próximas, a auxiliares ali, de que ele sim tem medo de ser preso. Ele já disse até isso publicamente, né, que se ele for preso a vida vai morrer na cadeia, a vida dele acabou, já fez algumas declarações nesse sentido. Então ele tem manifestado esse receio, embora sua defesa, obviamente, alega que ele não tem a intenção de deixar o país. Agora, só para concluir, o cenário considerado mais crítico por parte dos ministros, de fato, é se ele acabar tendo refúgio, se refugiando na Embaixada dos Estados Unidos. A Embaixada, ela é considerada uma extensão do território do país que ela representa. Então, ela tem uma espécie de imunidade em relação à justiça brasileira. Então, os Estados Unidos poderiam pedir, por exemplo, um salvo-conduto para tirar Bolsonaro do Brasil, mesmo com o passaporte apreendido. E aí é um cenário crítico, porque nesse caso não caberia nem um pedido de extradição, seria muito difícil de se concretizar, porque, afinal de contas, o governo americano tem essa visão, né, de que se trata de um crime político e, por isso, Bolsonaro não seria extraditado para o Brasil. É um cenário que está no campo ainda das hipóteses, Uribe, Tainá, mas já dá um pouco do clima aí, do que os ministros estão pensando em relação a aos dias que vão se suceder ali ao julgamento da ação penal que está prevista aí para meados de setembro.